Mateus capítulo 6, verso 22 e verso 23, algo que ontem eu fiquei pensando, estava no meu coração, a questão do olhar, nessa palavra que o Senhor Jesus, no seu sermão, traz à nossa vida, e eu queria falar do olhar que antecede o olhar, né? Então, capítulo 6 de Mateus, verso 22 e 23 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Até aqui. Jesus disse que tudo está no olhar, ou seja, na nossa mente, né? Porque ninguém vê com o globo ocular. O globo ocular, ele capta, né, as imagens, as impressões do mundo externo, e o cérebro é quem faz o trabalho e transforma essas impressões em sons, em imagens, em sentimentos, em gosto, em cheiro, né? É o cérebro que faz isso. E Jesus então está falando que os olhos são a lâmpada do corpo, mostrando que tudo está no olhar, tudo está na mente, tudo está no ser interior. E ele sai de um conceito aqui universal, porque ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo, e traz para um contexto individual, dizendo: se teus olhos, né? Se os teus olhos forem, ele fala os olhos são, e agora ele diz se os teus olhos forem. Ele sai de um conceito abrangente para falar com a gente, né? Então Jesus, tomando esse conceito, ele aplica ao ser, porque se Jesus estivesse falando apenas do globo ocular, nós poderíamos pensar como é que fica então os deficientes visuais, né? Como é que ficam os cegos, né? Então Jesus não estava falando disso, Jesus estava falando dos olhos da mente, dos olhos do pensamento, dos olhos da interpretação, dos olhos do coração, dos olhos do ser interior, do juízo que a gente estabelece, das conexões que a gente faz com o nosso eu. É isso que Jesus está falando. E ele está falando e ensinando que o olhar que vê é antecedido por um olhar que é o olhar do coração. Antes daquilo que nós vemos com os olhos, o coração enxerga. O olhar é interpretar, e o que antecede o interpretar é o olhar do nosso ser. Então Jesus está falando disso, e de maneira que nós não vemos mundo algum que não seja a partir de nós mesmos, a partir do nosso interior. Tudo que a gente enxerga no aspecto externo, não existe mundo nenhum sem que antes exista alguma coisa aqui dentro. Então a gente equivale dizer que a escuridão não está no mundo, mas está no coração do homem, né? E por causa disso, então o mundo anda, né, de forma longe da luz como anda, né? Então, mas eu quero falar algumas coisas aqui sobre o que Jesus está ensinando, só destacando esse olhar que antecede o olhar. Então a primeira coisa que Jesus ensina aqui é que o teu tesouro determinará o teu olhar. Então ele diz o seguinte: veja onde está o teu tesouro, onde está a tua riqueza, onde está aquilo que é mais importante, que você vai discernir onde está o seu coração. Então, olhando o que é mais importante, que é a minha riqueza, eu vou saber onde está o meu coração. E onde estiver o meu coração, o meu olhar vai ser determinado, né? A partir daquilo que está aqui dentro é que eu vou olhar do lado de fora. Então ele falando da nossa interioridade, né, da nossa visão, da nossa interpretação, do nosso olhar, isso que vai determinar se o que estiver lá dentro vai determinar se o meu olhar vai ser mesquinho, se o meu olhar vai ser generoso, se o meu olhar vai ser abrangente, se ele vai ser limitado, se vai ser um olhar com amor, um olhar sem amor, né? Tudo que tiver aqui dentro é que vai determinar. E aquilo que eu chamo de meu tesouro
vai ser senhor do meu coração. E aquilo que é senhor do meu coração, eu vou olhar a partir disso. Então Jesus está trabalhando isso porque é extremamente importante. Porque se eu identificar a coisa mais importante para mim, eu também vou identificar as influências que ela tem no olhar que eu tenho para a vida, seja para mim, para as pessoas, para com Deus ou para com a própria vida, o que me acontece. Então esse é o primeiro ensino que Jesus está trazendo aqui para a gente. Outra coisa que ele traz aqui, falando que os olhos são a lâmpada do corpo, e se os olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, é que o olhar é a extensão do meu ser. O olhar é a extensão do meu ser, que primeiro começa aqui dentro, e gera o mundo à minha volta. A gente vai explicar isso. Ou seja, se uma pessoa estiver guardando no coração, aquilo que a pessoa estiver guardando no coração vai influenciar o olhar dela, para o bem ou para o mal. Sim ou não? Para o bem ou para o mal. E eu não vejo o mundo a não ser a partir de mim, a partir de como eu sinto, de como estão as coisas aqui dentro. Isso porque de fato não existe nada fora da gente sem que primeiro exista dentro da gente. Quanto pior nós formos por dentro, pior será do lado de fora. Quanto melhor nós formos por dentro, ainda que do lado de fora seja ruim, a gente consegue tirar algo bom. Então é isso que Jesus está dizendo. E veja só como isso influencia. Não sei se você parou para pensar. Deus criou o homem e a mulher, e antes criou o jardim do Éden, o paraíso. Colocou o homem e a mulher lá, certo? O jardim do Éden continuou sendo sempre o que ele foi: um lugar produtivo, um lugar bonito, um lugar onde Deus plantou o homem com uma finalidade, e o jardim continuou o mesmo, e o homem foi inserido ali, e o homem tinha um olhar para o jardim, vivia naquele jardim, trabalhava no jardim, comungava com Deus aqui naquele lugar. Quando o homem pecou, errou, o jardim não mudou, continuou sendo o jardim do Éden, mas o olhar do homem mudou para o jardim. O homem já se escondeu, o homem já culpou alguém, o homem já sentiu medo. O jardim do Éden deixou de ser aquele jardim em que ele estava antes de errar. O que mudou não foi o jardim, o que mudou foi o olhar de Adão, né? Então, conforme estiver aqui dentro, o lado de fora eu vou conseguir enxergar o jardim de Deus ou não, eu vou enxergar o Éden ou não, dependendo de como eu estiver aqui dentro. Por isso que o olhar é a extensão do meu ser e gera o mundo à minha volta. Então, como que é isso? O bom olhar busca o melhor. Então, se os nossos olhos forem bons, nós vamos buscar o bem, não é isso? Se o nosso olhar for bom, nós vamos buscar o bem, porque um olhar que decidiu ser bom e olhar com bondade, ele vai trazer luz para ele mesmo. E o resultado disso é que o nosso ser interior será mais luminoso, porque a janela de uma casa, nós só enxergamos de dentro para fora, como de fora para dentro. Nós não somente saímos de dentro para fora, como entra coisas de fora para dentro. Então, quando de dentro de mim sai o bem, maior bem entra dentro de mim. Quanto mais luz sai de mim, mais luminoso se torna o meu ser. Quanto mais atos de bondade eu faço, mais bondade se instala. Quanto mais generoso eu sou, mais o meu coração se torna generoso. O contrário também é verdade, porque Jesus diz aqui: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ou seja, se aquilo que em ti deveria ser luz for trevas, a mesma coisa. Se enxergarmos todas as coisas com maldade,
o meu ser será um gerador de maldade. É isso? Porque aquilo que eu ofereço, aquilo que eu enxergo, aquilo se instala ainda mais em mim. Então eu não vou ver o meu próximo, não vou ver a vida, não vou ver a Deus e não vou ver a mim mesmo como eu deveria ver. Mas eu vou ver segundo a maldade que está dentro de mim. Não é só maldade. Então você veja, se meu olhar for formado com ódio, com inveja, com lixo, não é isso? Com desconfiança, com antipatia, então não vai existir nenhum mundo bom dentro da gente. E uma vez que não existe mundo bom dentro da gente, o que parte dentro da gente é mal. E aquilo que fazemos de mal retorna como luz negra para a nossa alma. Mais trevas se instalam ainda. Lembra do coração de Faraó? Quanto mais ele se endurecia, mais endurecido ele ficava. Quanto mais ele negava a saída do povo, mais duro o coração dele ia ficando. Quanto mais a pessoa abraça o erro, mais ela se acostuma com o erro. Quanto mais mentira ela conta, mais mentirosa ela se torna. Quanto mais ela deseja o mal do outro, mais ela se habitua a fazer aquilo. Quanto mais trevas saem dela, mais o ser dela fica em trevas. É o que Jesus está ensinando, né? Se o olhar for alimentado pelo pessimismo, pelo mau humor, pelas coisas negativas, pelas fantasias, pela cobiça, pela avareza, pela malícia, pelo orgulho, pela traição, pelo engano, tudo vira trevas dentro da pessoa. Não é assim? Então Jesus está ensinando que nós não permanecemos no mesmo estado, nem quando nós fazemos o bem e nem quando nós fazemos o mal. Por isso que então a Bíblia é tão veemente da importância da gente limpar o coração, porque essas coisas se instalam, elas ficam e elas geram ainda mais coisas. Se dentro de nós estiver guardado coisas boas, tudo bem, não há o que se preocupar, coisas boas serão geradas e maior bem virá sobre nós e nosso ser será mais luminoso. Mas se for ao contrário, for mal, o movimento é o mesmo também. Então os olhos são a janela, né, da nossa vida, né, por isso nós devemos tomar cuidado. E o último ensino aqui com relação a isso é que o Evangelho é que limpa o nosso olhar. Então veja só, o Evangelho é Jesus, Jesus é o Evangelho, e o Evangelho diz que Jesus é a luz do mundo, portanto Jesus deve ser a luz do meu olhar. Não é assim? E a luz do meu olhar é iluminado segundo a verdade. Um olhar condicionado é um olhar escravizado. Se ele é condicionado pela malícia, ele é escravizado pela malícia. Se ele é condicionado pela maldade, ele é escravizado pela maldade. Mas se ele é um olhar puro, ele é condicionado pela verdade. E Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o que nós temos aqui? É que se nós aplicarmos aquilo que nós aprendemos do Evangelho, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus viveu, daquilo que Jesus demonstrou, em nossa vida, mais luz nós teremos no nosso interior, mais luz nós vamos absorver. E quanto mais luz nós absorvemos, mais luz nós compartilhamos. Então, qual é a maneira de limpar o nosso olhar? É olhando para Jesus, é imitando Jesus, é aprendendo de Jesus, é praticando o Evangelho dele. Não é brincando com essas coisas, nem guardando como informação, mas trazendo para o coração. Porque se nós formos, por exemplo, aplicar o Evangelho no ser, nós vamos tirar dentro de nós a indiferença. Vamos ou não vamos? Nós vamos tirar de nós o cinismo, nós vamos tirar de nós a malícia, nós vamos tirar de nós os enganos, nós vamos tirar de nós as ilusões, nós vamos tirar de nós o desafeto, o desamor, a malignidade. Ora, se eu, aplicando o Evangelho, tiro tudo isso de mim, eu tiro de mim trevas. E se de mim sai trevas, o que vem em mim é luz.
Então o meu interior será luminoso, que é o que Jesus deseja. Veja só o que diz aqui: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Diz assim: feliz é, bem-aventurado o homem, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então, o coração aplanado, o coração que vai sendo limpo, aplanado, ele vai sendo nivelado, tirando todos os torrões, as pedras, os entulhos, vai nivelando, vai acertando, vai aplanando o coração. Os corações aplanados pela verdade do Evangelho, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, quando o coração vai se tornando aplanado, vai gerar uma atitude mental naquele que pensa. E gerando essa atitude mental, a mente vai estando limpa, a mente vai estando positiva, a mente vai pensando as coisas lá do alto. E o que acontece com isso? A pessoa vai caminhando sem culpa, a pessoa vai caminhando disposta à vida, e a pessoa vai então transformando o caminho externo, o caminho que está fora dela. Vai transformando, não tem como. Se tiver uma pessoa, um funcionário na sua empresa, que seja uma pessoa boa, gente do bem, gente que expressa amor, gente honesta, gente que seja generosa, gente que seja amigo, gente que vai gerar uma boa influência no ambiente de trabalho, não? Se você estiver dentro da família, vai acontecer. Se você estiver dentro do governo, queira, né, Deus que tivesse bastante, vai melhorar as coisas, não é? Não tem como, né? Então, os caminhos aplanados vão mudando, o coração aplanado vai mudando o caminho do lado de fora. Por que que é assim? Porque todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Mente e coração, na Bíblia, são a mesma coisa, né? A mente e o coração é a mesma coisa. Então, o convite de Jesus é para que a gente seja gente luminosa, que o nosso olhar seja resultado do bem instalado em nós, do amor de Deus instalado em nós, e a gente ser transformado pelo Evangelho. Se nós formos transformados aqui dentro por tudo aquilo que nós estamos aprendendo, a luz vai iluminar aqui dentro do nosso coração, e de dentro de nós também sairá a luz para o lado de fora, para a nossa casa, para os nossos relacionamentos, para a nossa família, vai sair de dentro para fora. Mas se o nosso olhar for mau, além de produzir trevas, mais trevas ainda se instalará dentro de nós. Eu fico pensando nisso, e isso aqui não se brinca, né? Isso é muito sério. Uma maldadezinha não é uma maldadezinha, né? Um veneninho na língua não é um veneninho na língua. É uma coisa muito séria, né? Se aquele que oferece trevas, mais trevas se instala nele. Aquilo que você chama de meu tesouro vai determinar o seu olhar e sua conduta. Agora veja que coisa tão bonita Jesus disse no sermão: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. É isso? Coração limpo enxerga a luz. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque tua palavra vem para, ó Deus, limpar-nos por dentro, limpar o olhar que antecede o olho que vê. O olho que vê interpreta segundo o interior do ser. E nós queremos olhar como Jesus olhou. Nós queremos interpretar como Jesus interpretou. Porque assim nós agiremos como Ele agiu e sentiremos como Ele sentiu. Senhor, nós nos oferecemos pedindo a Tua graça, para que o Senhor, na Sua infinita misericórdia, limpe o nosso olhar,
para que o nosso olhar seja um olhar do bem, para que de nós proceda a luz, para que a luz que procede de nós ilumine o que está à nossa volta, e essa mesma luz que sai de nós e ilumine a nossa volta, faça o nosso ser mais luminoso ainda, e assim a gente sabe que o Senhor será glorificado, o bem será estabelecido, e nós seremos bem-aventurados. Louvado seja o Senhor. Nós te agradecemos e clamamos a tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais.